Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar o nosso videozinho de 20 minutos falando de gestão de custos. Nós vamos abordar hoje o tópico 2, características da gestão rural. Vamos iniciar a partir do ponto 1.1, particularidades do setor rural. Só posicionar melhor aqui o nosso material, a gente já dá sequência aqui. Você, se já tem afinidade com a produção agrícola, consegue elencar algumas particularidades da agropecuária. Quando comparada a outros setores em termos de gestão, falando com outras palavras, quando alguém precisa gerenciar uma propriedade agrícola, quais características específicas ele inevitavelmente vai se deparar? Algumas características típicas da produção agropecuária são perecibilidade, escalabilidade, sazonalidade e variabilidade, ou seja, são fatores que influenciam diretamente na gestão dessa produção. Acompanhe as características e consequências da produtividade agrícola a seguir. Necessidade de refino. Os produtos agrícolas são produzidos em forma bruta, necessitando na maior parte das vezes de algum tratamento ou processamento para o seu consumo final. Como exemplo, a necessidade de debulhar o milho ou retirar a casca do arroz constitui um processamento necessário ao seu consumo ou venda. Dessa forma, é de suma importância que o produtor rural adote estratégias que proporcionem algum tipo de agregação de valor ao produto agropecuário, que é vendido como um modo de alimentar a lucratividade do empreendimento. Já uma estratégia de agregação de valor para o arroz seria, por exemplo, a utilização do subproduto para a produção de farinha de arroz, Agora, falando de perecibilidade, os produtos agropecuários são, em geral, perecíveis. Essa realidade implica que o produtor rural deve comercializar rapidamente sua produção para não arcar com o prejuízo da perda parcial ou total do produto ou perda de sua qualidade. Um exemplo típico das consequências da perecibilidade da produção agrícola ocorre nas feiras de hortifruti granjeiros, onde os feirantes produzem os preços no final do período das vendas, quando os produtos já começam a perder qualidade, quando os produtos já começam... Nesse caso, pessoal, a gente pode entender aqui a situação da perecibilidade nas feiras livres, onde os feirantes já entram com aquela última, o que sobrou, a xepa que a gente chama, e derrubam o preço para vender o mais rápido possível antes de estragar, basicamente é isso. A perecibilidade dos produtos agropecuários implica na necessidade da sociedade, produtores rurais, empresários, cooperativas, consumidores e governos construir uma grande infraestrutura de armazenagem para a conservação e comercialização da produção agropecuária, reduzindo assim as perdas naturais dos produtos do agronegócio brasileiro. Opções comuns de infraestrutura são os armazéns, galpões, sistemas de refrigeração e etc. Com esta infraestrutura disponível, os processos de tomada de decisão do produtor sobre estratégias e táticas para a comercialização da produção é facilitada.
Vamos falar da escalabilidade. Os bens agropecuários são produzidos em larga escala por um grande número de produtores, gerando algumas implicações. De um lado, cria grande concorrência entre os produtores vendedores, mantendo os preços reduzidos pelo efeito da concorrência. Do outro lado, aumenta os custos de transporte e armazenamento dos produtos. Essa característica destaca a importância do gerenciamento adequado das atividades realizadas em uma propriedade rural, pois o nível de concorrência deste setor é extremamente elevado e a margem de lucratividade, a margem de lucro do produtor rural é muito pequena, né? A sazonalidade da produção significa que a safra agrícola só ocorre em determinados períodos do ano, em função da natureza das plantas, né? O período de safra varia de acordo com o produto e o clima. Além disso, o período que contempla o fim da colheita, o pós-colheita, até o início do novo plantio é definido como sendo o período de entre-safra. De forma geral, é necessário que o produtor rural coordene adequadamente os rendimentos obtidos a partir da venda dos produtos, de modo que possua recursos financeiros disponíveis ao longo do ano, né? Já que ele não produz o ano todo, ele produz ali alguns meses do ano e tem também alguns meses do ano que ele não produz nada e, portanto, não tem receita, não tem renda, ele tem que administrar muito bem o que ele consegue com a produção, para que nos meses de entre safra ele possa se manter e ainda assim ter capital suficiente para investir na próxima safra, né? Suscetibilidade ao clima. Os produtos agropecuários sofrem forte influência de fatores climáticos e biológicos. A produção agropecuária pode ser afetada por fatores como frio, a seca, as doenças e pragas, podendo ainda comprometer a qualidade e a produtividade da plantação ou da criação de animais. Vale atentar que o produtor rural deve se preparar para todo tipo de eventualidade que possa ocorrer em decorrência de fatores naturais. A variabilidade ocorre em ocorrem muitas variações na qualidade dos produtos agropecuários, seja pela grande variedade de plantas e animais, seja por conta de problemas climáticos ou biológicos, ou ainda pelas diferentes condições de armazenagem e distribuição. Dessa forma, é necessário que o produtor rural esteja preparado para adotar as possíveis estratégias nas situações em que ocorrer modificações na qualidade do produto agropecuário, principalmente quando for comercializar o produto com agroindústrias ou diretamente com o consumidor final. Prazo de retorno do investimento. Na atividade agropecuária, deve-se levar em consideração a defasagem temporal existente entre o investimento realizado e o retorno financeiro com a comercialização do produto ou do serviço rural. Por exemplo, o produtor rural levará um tempo maior para a obtenção de retornos financeiros com a bovinocultura de corte do que com a produção de hortaliças. Nessas situações, destaca-se a importância do planejamento financeiro, né, a ser realizado pelos empresários do campo. Importância do cálculo do custo de produção. Você sabia que o setor
agropecuário brasileiro apresenta algumas características que identificam como um mercado de concorrência perfeita? É o que significa, podemos dizer que a estrutura de mercado de concorrência perfeita apresenta as seguintes características básicas. Vamos ver o que significa um mercado de concorrência perfeita. Um elevado número de empresas atuando de modo independente, como são pequenas em relação ao mercado como um todo, elas não possuem o poder de mercado. Essa situação faz com que as empresas sejam incapazes de influenciar o preço do bem ou serviço que é comercializado. Esse mesmo raciocínio é aplicado para os consumidores em geral, né? O produto comercializado é considerado homogêneo e com substitutos próximos, ou seja, nenhuma empresa consegue diferenciar o produto ou serviço frente ao concorrente. Cada agente comprador ou vendedor atua independentemente de todos os demais. A mobilidade é livre e não existe qualquer acordo entre os que participam do mercado. Não existem barreiras para a entrada ou saída dos agentes que atuam ou que desejam atuar no mercado. O fluxo de informações é livre no mercado, como, por exemplo, as técnicas de produção agropecuárias. Ou seja, pessoal, um mercado onde as condições de competição, de concorrência é perfeita, nenhuma empresa tem poder suficiente para interferir no fluxo do mercado, para interferir nos preços do mercado, a não ser jogando o preço para baixo, que não interessa para nenhum empresário, né? Então, isso não acontece. Já, por outro lado, o consumidor final também não tem poder de compra suficiente para interferir no preço dos produtos do mercado. Ele não pode decidir, eu não vou comprar esse produto e por conta disso o preço dele vai cair. Como são vários consumidores atuando nesse mercado, um consumidor sozinho não tem condição de fazer isso, né? Então, é um mercado de concorrência perfeito. Crepaldi, em 2012, na publicação de 2012, aponta 10 principais finalidades de se calcular os custos de produção em uma propriedade rural. Acompanhe e veja se alguma lhe surpreende. Vamos lá. Primeira delas, orientar as operações agrícolas e agropecuárias. Depois vem medir o desempenho econômico e financeiro da empresa rural e de cada atividade produtiva individualmente. Aí, em terceiro, controlar as transações financeiras do empreendimento agropecuário. Quarto, apoiar o processo de tomada de decisão sobre o planejamento da produção, das vendas e dos investimentos. Quinto, auxiliar as projeções de fluxo de caixa e das necessidades de obtenção de crédito. Sexto, permitir a comparação da performance da empresa no tempo, bem como o de avaliar o desempenho da empresa rural com outras concorrentes, outros produtores rurais. Sétimo, orientar as despesas pessoais do proprietário rural e de sua família. Oitavo, acompanhar a liquidez e a capacidade de pagamento da empresa junto aos agentes financeiros e outros credores. Nono, servir de base para cálculos de seguros, arrendamentos e outros contratos. E décimo, gerar informações para a declaração do imposto de renda do empresário rural. Segundo Crepaldi, essas são as 10 principais finalidades de se calcular os custos de produção em uma propriedade rural, né? Além disso, deve ter outras finalidades, certamente tem. Liquidez, pessoal. A liquidez pode ser caracterizada como a facilidade que um ativo pode ser convertido em dinheiro.
O estoque de sacas de grãos de milho, por exemplo, tem mais liquidez do que um trator, já que pode ser comercializado mais rapidamente. Vamos lá. 3. Limitações da formação dos custos agropecuários. Limitações na formação dos custos agropecuários. A esta altura, provavelmente o conhecimento do comportamento dos custos é de suma importância para um efetivo controle das atividades que são realizadas na propriedade rural e também para o processo de tomada de decisão do produtor. De acordo com Vale e Ribeiro, numa publicação de 2000, o gerenciamento dos custos no empreendimento pode auxiliar na escolha de culturas, criações e práticas técnicas produtivas a serem utilizadas ou exploradas na propriedade rural, bem como o de servir para a análise da rentabilidade nos recursos empregados na atividade agropecuária. Porém, a classificação e a avaliação dos custos de uma atividade agropecuária apresenta dificuldades importantes aos produtores rurais no país. Esse problema está relacionado a 3 fatores principais. Pessoal, os fatores são os seguintes: necessidade de avaliação da vida útil dos bens produtivos da propriedade, determinação do preço dos insumos e serviços utilizados em cada atividade explorada na propriedade e critérios de controle de custos adotados pelo produtor rural. Aqui vocês estão vendo uma imagem que mostra os diversos ramos do agronegócio, né? Tem aí produção de grãos, criação de bovinos, de caprinos, de peixe, tem a produção de hortaliças, né? De flores e por aí vai. De fato, a diversidade produtiva de uma propriedade rural pode se tornar uma dificuldade para a determinação dos custos de produção do empreendimento agropecuário, uma vez que vários insumos são de uso comum a várias atividades, né? De fato. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, elencou 5 produtos agropecuários emblemáticos que apresentam grande desafio de mensurar seus custos de produção. Acompanhe a lista e previna-se destes problemas mais comuns da planilha orçamentária. Vamos lá. Bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, café, fruticultura e horticultura, né? Esses são os 1, 2, 3, 4, 5, né? Os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Esses são os produtos agropecuários mais complicados de mensurar seus custos, né? E a gente pode verificar o porquê, né? As principais dificuldades encontradas pelos produtores para mensurar os custos produtivos nesta atividade são estratificação das rendas, despesas de acordo com a fase do animal, cria, recria, participação de mão de obra familiar. É uma complicação atrás da outra. Já na bovinocultura de leite, as principais dificuldades encontradas são produção conjunta, isto é, produção simultânea a de leite e de animais, né? Participação de mão de obra familiar, tem aqui algo em comum nas duas atividades de bovinocultura, tanto a de corte quanto a de leite, né?
Já na produção de café, as principais dificuldades encontradas são a produção conjunta, isto é, simultânea à produção de cereais e hortaliças e de animais, participação de mão de obra familiar nas atividades, né? Ciclo bienal da cultura, que já tem uma questão de ciclo diferente de outras culturas, elevados níveis de investimento na terra, né? Aqui na fruticultura, as principais dificuldades são a produção conjunta, né? E participação de mão de obra familiar, produção sazonal em áreas de sequeiro, né? Elevados níveis de investimentos também se apresentam aí. E aqui na horticultura tem entre as dificuldades está a produção conjunta e simultânea com outras culturas, participação de mão de obra familiar, né? Demanda de muitos tratos culturais, preparo de solo, o serviço é muito grande, elevados níveis de investimento na terra, né? Ou seja, praticamente as dificuldades que você encontra em uma das 5, você encontra nas outras 4. São dificuldades comuns entre elas, né? Entre essas atividades rurais. Pessoal, no nosso próximo encontro, na aula síncrona, nós vamos abordar o tema 2, contabilidade gerencial. Nós vamos abordar o tema 2, contabilidade gerencial, na aula síncrona. Eu agradeço a participação de vocês ao assistir esse vídeo. Assistam atentamente. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Boa tarde a todos. E até o nosso próximo encontro.